May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls. Boa tarde. Boa tarde para todos nós. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso aqui no Francisco Cândido Xavier. O nosso tema dessa tarde vai nos remeter, evidentemente, a uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, que narra alguns momentos da vida do Cristo e, mais especificamente, uma parábola que ele teria contado para todos nós. Diz o evangelista Mateus o seguinte: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, Jesus assentou, e a multidão em pé na praia o ouvia. O Cristo senta no barco e as pessoas ficam em pé para conseguirem alcançar aquilo que ele teria para dizer. Segue o evangelista dizendo: e falou-lhes Jesus de muitas parábolas, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E quando semeava, parte das sementes caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu. E porque não tinha funda a terra, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Como sempre, as parábolas de Jesus traziam um ensinamento velado em palavras que muitas vezes não conseguiam ser entendidas de forma muito clara por aqueles que ouviam. Ao todo, no Evangelho, nós iremos encontrar 26 parábolas de Jesus, mais 14 ditos parabólicos, o que dá 40 ao todo, mas somente 2 vezes ele interpretou parábolas. Ele contou, mas não explicou. Somente 2 vezes ele explicou parábolas. Uma é a parábola do joio e do trigo, aquela que ele semeia o trigo e o inimigo vem, semeia o joio e espera para colher. Só no final ele vai explicar o que significa cada elemento dessa parábola. E, surpreendentemente, esta que acabamos de ver, o Cristo também interpreta, nos permitindo ter uma leitura mais exata daquilo que certamente ele queira dizer com as palavras que ele usa. Então, ele vai fazer uma interpretação desses 6 terrenos onde a terra foi plantada: beira de caminho, pedregais, espinheiros, terra boa a 100, a 60 e a 30 por um. E ele diz o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, o primeiro terreno que Jesus cita chama-se beira de caminho,
o semeador passou e jogou a semente na beira do caminho. A beira do caminho é aquele lugar duro por onde passa o carro de boi, por onde passa o carro, por onde passa as pessoas passam pisando. É aquele terreno duro, pesado, que quando a semente cai, chega a fazer barulho quando cai, porque ela cai no chão seco, duro e até impróprio para a semeadura. Então veio o maligno, representado pelo pássaro, vê a semente que está à beira do caminho e então come a semente, leva a semente. A pessoa não aproveita a oportunidade que ele teve com a chegada dessa mensagem ao seu coração. Aqui não tem ninguém beira de caminho. Todo mundo aqui é outro tipo de terreno, mas não é beira de caminho. Porque se nós fôssemos beira do caminho, a gente não estava aqui. Nós só estamos aqui sábado à tarde, porque nós não somos aquela semente que caiu e o pássaro veio, comeu e levou. É porque alguma coisa melhor deve ter acontecido conosco. Portanto, não nos cabe, na leitura desse texto, interpretar que nós que estamos aqui num sábado à tarde de sol maravilhoso, que a gente poderia estar fazendo 1000 outras coisas, nós temos tirado das nossas atividades um tempo para estar aqui no centro espírita, meu Deus, quando a gente podia estar na piscina, podia estar em casa descansando, esticando as pernas. E a gente veio. Beira do caminho nós não somos. Com certeza não. Existe, evidentemente, muitas pessoas que, de posse da informação do mundo espiritual, ouve a palavra, mas não valoriza e simplesmente larga a mensagem e não se apropria dela. Esses seriam aqueles que se encontram na condição de beira do caminho. O Cristo segue dizendo: o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Pode ser nós. Pode ser nós. Recebi a palavra e me alegrei com ela. Mas não tinha raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição, o sol, o calor representa dor, sofrimento, angústia, testemunho. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então, seriam aqueles que receberam a mensagem, mas o coração ainda é duro. Como o coração é duro, até que a sementezinha brota, sai uma raiz que tenta se colocar por entre as pedras daquele coração endurecido. Só que como o terreno tem muita pedra, a raiz sai na flor da terra, ela não consegue entrar, ela não consegue se esconder dos raios do sol. Então, quando o sol nasce, o sol vem queimar as raízes e a gente simplesmente desiste. Nós também não somos esse terreno. Porque se fôssemos esse terreno, ele também não estava aqui. Porque esse terreno é das pessoas que viram, até tiveram uma certa motivação, mas depois abandonaram a mensagem porque se encontram com certas dificuldades para perdoar, para compreender, para entender, não persevera e abandona. Eu não quero isso. Vai me fazer vai trazer para mim muita dificuldade, porque eu vou ter que perdoar, vou ter que compreender, vou ter que pedir desculpa, vou ter que aceitar o outro, e eu não estou disposto
a aceitar ninguém. Então, evidentemente, é melhor abandonar a ideia original e voltar para aquilo que já se tinha. Ou seja, eu que poderia ter sido uma semente que brotou ainda que por dentro dos espinheiros, nós encontramos em nós uma percepção muito clara de que a existência, na verdade, não nos oportunizou, pela nossa dureza de coração, a compreensão mais exata do sentido de todas as coisas. Então, quando somos beira de caminho, somos aquele que a mensagem chegou, nem dei atenção a ela, nem fiz força para entender. Eu simplesmente ouvi e fiz ouvido de mercador. Isso é uma grande bobagem, e larguei mão disso e fui embora. O outro, chamado a semente que caiu no pedregal, são sementes que caem em solo com muitas pedras e que os testemunhos, a dor do mundo, o sol que sai, queima as raízes muito tenras e, evidentemente, a pessoa não suporta e abandona. Não parece ser o nosso padrão. Nós também não temos muito isso porque, se isso fosse verdade, a gente teria recebido a mensagem, mas já teria abandonado na medida em que os testemunhos exigissem de nós determinadas ações. Não parece ser. Então nós temos um terceiro terreno. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra que fica infrutífera. Esse aqui não tem pedras. Ele não tem pedras. Ele ouviu a mensagem, a proposta de renovação, ele se interessou por ela, não é beira de caminho, não tem pedras, ela vai entrar na terra, as raízes vão penetrar, ela vai crescer, vai ficar uma planta adulta, só que em volta dela existem espinheiros, existem espinhos em volta dessa planta. E os espinheiros sufocam, não deixam com que ela produza. Então, esse terceiro terreno somos aqueles de nós que, mesmo detentores de determinado conhecimento, mesmo detentores de uma informação que nós acolhemos, que nós entendemos que era importante para as nossas vidas, que nós fizemos a efetiva mudança de comportamento para que essa mensagem se agasalhasse em nós, quando chegou o momento de demonstrar aquilo que a gente tinha como verdadeiro, não deu para fazer. Por que não deu para fazer? Porque nós nos prendemos às convenções que o mundo possui. Nós simplesmente abandonamos as coisas que o mundo nos oferecia e simplesmente voltamos para a vida material. Nós não produzimos efetivamente como se era esperado que fizéssemos a partir do momento em que entrássemos em contato com esta mensagem maravilhosa que é a mensagem do reino que chega para todos nós. Então, vamos ver aqui na sequência do texto o que é que nós temos que continua Jesus falando. Mas o que foi semeado em terra boa é diferente, porque não nos parece que nós sejamos nem à beira do caminho, nem sejamos o pedregal e nem sejamos o infrutífero, porque nós estamos de alguma forma dando frutos. Nós não somos uma planta infrutífera, porque a gente na nossa vida
tem tomado uma decisão ou outra em que o conhecimento espírita tem nos ajudado nesse sentido. Então não dá para a gente imaginar que nós sejamos entre aqueles que simplesmente esquecemos o que o livro, que a mensagem espiritual nos coloca. Nós vamos compreender que, ainda que não seja uma representação efetiva dos valores espirituais, nós temos lá e cá algumas demonstrações de que as nossas vidas se encontram efetivamente vinculadas a um pensamento que esteja ligado às coisas espirituais. Então, nós não somos esse terceiro terreno também? Na sequência do texto, o Cristo diz: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá frutos, um a 100, um a 60 e outro a 30. Então, nós temos aí 6 terrenos diferentes. O primeiro, à beira do caminho. Ouviu e não se interessou. Não parece conosco. Segundo, a que caiu nos pedregais. A raiz nasceu, mas logo que vieram os testemunhos, abandonou a ideia. Também não é muito parecido com o que somos. O terceiro ficou entre os espinheiros e nada produziu. Se nós já tivemos alguma vez uma decisão na nossa vida em que nós nos inspiramos no pensamento do Cristo para fazer isso ou aquilo, nós não somos a semente do espinheiro. Nós devemos ser terra boa. Todos nós aqui somos terra boa. Só que uns são terra boa que produz a 30%, outros produzem a 60% e alguns produzem a 100% do que poderiam. O que nos dá a perceber que parece existir 3 faces diferentes dessa mesma ideia. E quando eu estou em apenas uma dessas faces, eu estou a 30%. Quando eu me abraço com 2 faces, eu estou a 60%. Quando eu estou com as 3, eu deveria produzir a 90%, né? Porque é 30%, 60%, 90%, mas aí, como estão as 3 e a completude, vai a 100% daquilo que se poderia esperar. E o que a gente poderia imaginar que fosse alguém que produz a 30%? Muitos de nós estamos dentro dessa visão. Nós estamos produzindo só 30% do que a gente poderia fazer. Por quê? Porque muitos de nós estamos muito voltados para uma única face daquilo que a gente deveria buscar. Nós encontramos na doutrina espírita uma informação preciosa que diz: fora da caridade não há salvação. E aí eu digo, é por aqui que eu vou me salvar. E a gente se agarra com a ideia de que nós iremos nos salvar pela chamada caridade e desenvolvemos um conjunto de ações que são boas, sem dúvida nenhuma são muito boas. Mas essas ações que a gente apresenta não são exatamente aquilo que a mensagem espírita deseja que nós façamos. Fazemos uma leitura de que a caridade é cuidar do que é desfavorecido socialmente. Eu preciso fazer a caridade, então eu preciso ir para o centro espírita para fazer fardo de cesta básica para entregar para as pessoas, eu preciso fazer sopa, eu preciso realizar um trabalho para que eu realize a caridade que Deus pede que eu faça. Então eu acordo no domingo de manhã e digo, hoje eu tenho que ir para a minha obrigação, que eu estou tendo que ir, né? Porque os espíritos estão vendo. Se não fizer,
vai responder, né? Então vamos nos esforçar para a gente poder fazer o que tem que ser feito. O que na verdade é um equívoco muito grande, a gente achar que os espíritos estão com um caderninho de anotações medindo o que a gente está fazendo. Fulano foi hoje, anota aí que ele foi. Muito bem, chegou cedo. E aí ele foi para lá, chegou cedo, fez tudo o que deveria fazer. Quando termina o trabalho dele, ele ainda diz assim: bem, eu agora já fiz a minha obrigação, porque eu já fiz a caridade que Deus pediu que eu fizesse. Oh, meu Deus do céu! Então a gente vai achar que a gente realiza o trabalho no bem quando a gente faz algo que, de certa maneira, os homens veem. Como se a caridade que estivesse colocada na literatura espírita fosse o trabalho institucional feito pela casa espírita. Como se, quando a doutrina espírita diz assim: olha, fora da caridade não há salvação, tem que fazer a caridade da casa espírita. E não é. Observemos, por exemplo, uma mensagem que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Infortúnios Ocultos. Vocês lembram? A história de uma mulher que visita uma casa que está sem comida e ela leva mantimentos, leva até a filha com ela, lembra? Ela leva a filha e tal. Pois é. Vocês viram nessa mensagem como é que ela se apresenta? Ela, não sei se vocês já leram, mas ela diz assim: olha, bom dia, eu sou do Centro Espírita Franciscano Xavier. Vocês viram como é que ela se apresenta na mensagem? Chegaram a ver? Como é que ela se apresenta? Ela se apresenta como ela. Aquilo não é caridade institucional. Porque nós estamos muito acostumados a achar que o que é caridade? Caridade é a atividade assistencial que o Centro Espírita desenvolve. Não deixa de ser. Também é. Mas não existe na literatura espírita nenhum texto que diga que a caridade é o que é feito institucionalmente. A grande pergunta que a gente tem que fazer, Meire, é a seguinte: eu, como pessoa, qual é a caridade que eu faço? Esquece o que o Centro Espírita faz. Você, como pessoa física, você faz alguma coisa pelo seu próximo? Ou você só faz naquilo que o Centro Espírita faz? Bota aquela camiseta, aí eu estou fardado do Centro Espírita, aí eu vou na rua para buscar material para a campanha do quilo, aí eu faço sopa, eu faço uma série de atividades mostrando para mim mesmo que eu estou engajado, porque assim, é um processo de mudança. Antes eu não fazia sopa e eu estou fazendo sopa agora, então eu estou alcançando uma mudança espetacular na minha vida, porque eu não era uma pessoa para fazer isso. Domingo de manhã eu não ia fazer isso, a minha cabeça fica cheia de gordura, de sopa, e aí eu fico lá, faço minha tintura do meu cabelo, eu até amarro para poder não pegar aquela gordura, passo um lenço na minha cabeça, mas eu chego em casa, é um cheiro de tutano de boi no meu cabelo, mas é a caridade, eu estou fazendo. E não é exatamente esse o sentido que a gente tem com relação à caridade. A caridade que a doutrina espírita nos propõe não é a caridade somente institucional. A caridade institucional é boa, é excelente e ela precisa existir. Por quê?
Porque às vezes sozinho a gente não consegue fazer. Então a gente se junta em grupo e faz o trabalho. Se eu fosse fazer sozinho, eu não dava conta, gente. Eu não dou conta de fazer só. Mas a gente se juntando na casa espírita fica ótimo, porque um dá um esforço, o outro faz outro. Quando a gente vê, a gente fez 30, 50, 100 cestas básicas para distribuir. Fizemos um panelão de sopa desse tamanho. Isso é maravilhoso. Mas não é exatamente isso a essência do pensamento que a doutrina espírita nos coloca sobre o sentido de caridade. Não é. Até porque a gente pode fazer isso com um sentimento muito negativo, um sentimento em que a gente vai porque é a minha obrigação, o pensamento miserável. Então eu vou porque é minha obrigação. Eu chego lá, já tenho o meu avental que está pendurado lá na parede, sabe? E aquele avental já tem até meu nome, que ninguém pode pegar, ele é meu. Eu vou lá, pego o meu avental, boto e vou preparar a sopa. E aí eu começo a cortar meus legumes ali, olhando para os outros, olhando quem chega, olhando quem sai, não está fazendo nada, nem só conversando. E aí fica ali cortando e observando a vida dos outros. E aí não se contenta, ainda diz assim: hoje a antipática não veio, né? Graças a Deus. Não é possível que seja 30 por 1 negócio desse, gente. Deve estar 10 por 1, 5 por 5, né? Não está dando 30. Não está dando 30. Porque é uma caridade que é feita, mas é uma caridade toda esquisita, cheia de cobranças, cheia de exigências. Não posso, fiz minha unha ontem, Deus me livre, não posso lavar a louça. Lava aí, menino, lava aí. E a gente vai impondo condições, se colocando de mau humor, irritado com as crianças, bota o panelão de sopa, as crianças fazendo a fila para tomar a sopa e você com aquela concha jogando naquela vasilha de plástico já toda arranhada no fundo, toda preta, gasta, velha, e você vai colocando comida para as crianças. Daqui a pouco lá vem um que já comeu e você pega a colher, sai da fila que já comeu, sabe? E aí a gente fica pensando, mas é isso mesmo? Será que é esse o sentido do trabalho que a gente tem para fazer? É essa a lógica da caridade que a doutrina espírita nos propõe? Muito razoavelmente não é isso para ser feito. Mas eu não estou dizendo que esse trabalho não tem valor, absolutamente. Nós é que devemos saber nos posicionar dentro dele. Por quê? Porque ele é fantástico, ele é extremamente importante para nós. Quando eu era menino pequeno, assim, com a idade assim do Danilo, eu achava que, na verdade, não se podia considerar que essa caridade fosse com outro objetivo que não fosse alimentar a pessoa. Eu ouvia, era menino assim como o Danilo, e eu ouvia o pessoal dizer assim: porque o grande beneficiado do trabalho da caridade sou eu. Porque eu acho que isso é um pieguismo danado, como já se viu. Quem é beneficiado é o outro, que recebeu o prato de sopa, estava com fome, pegou o prato de sopa. Beneficiado é o outro, que levou a cesta básica. Por que diz que é beneficiado? É o outro. Você veio de casa todo perfumadinho, fez lá a sua tarefinha. O beneficiado é quem recebeu. Somente muito tempo depois, já quase perto dos 100, que eu fui descobrir que eu estava errado, que realmente nós somos os maiores beneficiados. E eu vou explicar por quê. Se você tem na sua casa espírita um trabalho de atendimento espiritual em que existem pessoas depressivas,
ansiosas, enlutadas, em sofrimento, pessoas que estão passando por dores muito grandes. A melhor estratégia para que a gente esqueça a nossa dor é cuidando da dor do outro. Eu não estou dizendo com isso que é preciso encontrar uma pessoa em pior condição do que nós para dizer que a gente não sofre. Você já deve ter visto um pessoal que diz assim: fulano, você tem que visitar o hospital onde tem um monte de gente doente, paciente terminal, para você ver que você não sofre. Então, é uma coisa meio sádica, né? A pessoa sai de casa para ir no hospital e vê um monte de gente em sofrimento. Gente, eu tô ótimo, olha, eu pensei que eu estava mal, mas encontrei um pessoal horrível lá, eu tô bem. Isso é sádico, não é esse o raciocínio. O raciocínio é perceber que mesmo eu estando mal como eu estou, eu posso cuidar de alguém. Então você, por exemplo, está depressivo, uma profunda depressão, uma tristeza que não passa. Vai no trabalho assistencial, meu filho. Não é para dizer, tá vendo? Sofre mais que tu, tá vendo? Sofre mais. Não é isso. É porque isso é um processo natural. Quando eu olho alguém, que eu cuido desse alguém, eu esqueço a minha dor. Quando eu estou cuidando do outro, eu estou esquecendo de mim. Então é uma estratégia curativa que a gente precisa desenvolver, que é cuidar do outro para esquecer de mim mesmo. Digamos que eu tenho uma mãe que perdeu um filho. Ela está numa depressão terrível. Ela não conseguiu ainda abrir a porta do quarto para doar uma peça de roupa. E a gente tem que respeitar, porque é direito dela escolher o tempo para que as coisas aconteçam. Mas ela está lá, o quarto ainda com as coisas no mesmo lugar, tudo, nada foi mexido, não toca. Não quero que ninguém toque em nada do meu anjo. Deixa ficar assim, porque vez por outra eu abro a porta desse quarto, sento na cama dele, cheiro as roupas e choro a minha saudade. Não quero que doe nada, porque é tudo dele. Aí ela vai para o trabalho assistencial. Chega lá, ela encontra várias mães com várias crianças e ela vê crianças com roupas muito ruins. E ela sozinha, não é ninguém que vai dizer, olha aí, criança aí, ó, olha a criança aí. Deixa ela perceber. Ela vai olhar a criança e vai dizer, eu tenho roupa em casa que dá nesse garoto. Semana que vem eu vou trazer. Aí ela vai no quarto, ela tira 4, 5 peças, não vai tirar tudo, quase vou levar. Quando ela leva, que ela entrega essa roupa para a mãe, para levar para a criança, ela experimenta um sentimento maravilhoso, é uma descarga de uma substância chamada ocitocina, o hormônio do amor. Invade a criatura um prazer tão grande que é o prazer de fazer o bem. O prazer de fazer o bem é uma questão química e invade o indivíduo uma felicidade. Eu poderia, não tem palavra melhor, é um trem que invade a pessoa, é um trem que vai tomando, vai dando uma emoção que ela não sabe descrever. Ela só sabe dizer que ela se sentiu bem. E quando ela se sentiu bem, ela saiu do processo de dor que ela estava. Ela se deslocou da dor que ela estava para uma nova condição. E ela diz, eu gostei disso que eu senti. Eu quero de novo. Aí na semana seguinte ela pega mais 4 roupas e leva. Então, é terapêutico, não é porque alguém diz para ela, bora, dá roupa para a criança. É um absurdo, seu quarto cheio de roupa, a criança sem roupa. Ninguém vai fazer isso. Mas é terapêutico para ela, porque ela vai se curar na medida em que ela se envolve com a dor do outro. Então nós vamos descobrindo a partir desse instrumento o poder maravilhoso que a obra assistencial da Casa Espírita possui. Não é com o sentido de obrigação, de um quartel que você tem que ir. Não, eu tenho que ir porque se eu não for, os espíritos vão me castigar e vão bater meu carro, a minha conta vai para o vermelho. Não é isso.
eu vou fazer porque eu gosto. Eu vou fazer porque faz bem para mim. E eu não vou para olhar a roupa do outro. Olha a sandália dela, a mesma sandália. Tem 3 semanas que ela vem com a mesma sandália. Mesma. Não muda, parece que só tem essa. Então, se eu vou com esse espírito, eu preciso rever o meu pensamento. Porque não é lógico que nós nos preocupemos com o que os outros fazem em detrimento daquilo que eu fui fazer. Eu fui lá para que eu possa dar o meu contributo no processo de transformação de mim mesmo. Se o outro não faz o que ele veio ou que deveria fazer, é problema dele. É problema dele. Não sei se vocês já perceberam, mas Deus deu uma alma para cada um. Já viram que cada um tem uma alma? Cada um de nós. Cada um tem uma, já viram? Sabe por quê? Para cada um cuidar da sua. Porque ninguém salva os outros, no máximo a nós mesmos. Então, você tem a você. Vá se preocupar com a sua evolução, rapaz. Ficar, olha o outro, olha o que ele fez, deixa de fazer. Não é papel nosso ficar medindo as pessoas. Não é nosso papel. Não é. Então, a tarefa assistencial da Casa Espírita, ela pode ser muito útil nesse mecanismo de sermos terra boa. Vai ser 30%, mas vai ser bom. Vai ser bom. Mas para isso, para eu ser 30%, eu preciso estar atento, fazer as coisas sem ficar olhando para os demais, sem ficar me preocupando com o que os outros fazem, e sim me preocupando com aquilo que eu tenho que fazer, porque a responsabilidade é minha. Com um detalhe: caridade para a doutrina espírita não é institucional. A caridade que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo é a caridade pessoal. Não tem. Tem? Não tem. Não, é só mostrar o Evangelho. A caridade que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, ela não é institucional, ela é pessoal. Vocês querem ver? Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem dos órfãos. Já viram que tem uma mensagem sobre os órfãos lá? A mensagem diz assim no começo: Deus permite que existam os órfãos para que lhes sirvamos de pais. Não disse, Deus permite que existam os órfãos para que façais orfanatos. Percebe a diferença? É para que nós tenhamos um comprometimento pessoal com as coisas. Não é que a gente creia que sim, eu faço a caridade porque eu tenho uma atividade institucional. Bonito esse. Muito prazer. Não é que a caridade institucional seja a única forma de caridade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala da caridade pessoal, que não precisa do centro espírita. Eu até que fazia caridade quando eu estava lá na outra cidade que eu estava, mas aí eu vim para cá, e aí eu não estou frequentando nenhum centro, aí nem estou fazendo caridade. Mas como que não? Só pode fazer se estiver dentro de uma casa espírita? Será que não existem outras formas de que eu individualmente produza a caridade da forma que eu possa fazer? Com uma leitura que, evidentemente, a mensagem espírita nos traz, que essa compreensão de que nós temos que fazer a caridade não está circunscrita às coisas materiais. É um segundo equívoco muito grave que a gente comete quando entende sobre a caridade, porque a gente quer achar que a caridade é só quando a gente dá alguma coisa. Fiz a caridade porque eu dei água, eu dei uma comida, eu entreguei um pedaço de pão, eu dei uma cesta básica, roupa.
E isso não é tão verdadeiro, porque a caridade não é, evidentemente, apenas as coisas materiais. Depois vocês procurem na Revista Espírita de 1865, no fascículo de agosto, tem uma mensagem chamada A Chave do Céu. É uma mensagem assinada por Lacordaire. Longa, tem 16 parágrafos. No 14º parágrafo dessa mensagem, antepenúltimo, vocês vão encontrar um negócio muito interessante lá. Eu não quero que ninguém fique preocupado demais com o que eu vou dizer, mas é preciso contar, né? Lá diz o seguinte, que a caridade tem uma hierarquia. Vocês já viram a hierarquia da caridade? Lá fala da hierarquia da caridade. Lá diz o seguinte, que no degrau mais alto da caridade, no degrau mais alto, no ponto mais elevado da caridade, estão cônjuges e filhos. Estes são os primeiros objetos da sua caridade. Caridade é entendido como solicitude, cuidado, proteção, atenção, carinho, fazer as coisas com amor, querer agradar. Cônjuges e filhos. Tá? Então, aqui a caridade muda de sentido e passa a ser o cuidar do outro. Você quer um pouco mais, meu bem? Não, deixa que eu faço para você. Não, deixa que eu... Então, fazer essas coisas para a família, cônjuges e filhos. E aqui quero deixar uma dica para os homens. Na tentativa de fazer isso, pelo amor de Deus, não façam a seguinte coisa, que é muito ruim. Não digam assim para a esposa: meu bem, eu lavei a louça para você. Este para você é para acabar. Você nem precisa dizer que lavou a louça, vá lá e lave. Porque quando ela lava, ela não diz: olha, lavei a louça. Ela diz, ela vai lá e lava. Então você também, muito naturalmente, claro, porque as tarefas são dos dois, você vai lá e lava. Não esqueça de deixar arrumadinha a pia. Lavar a pia também, te lava a louça, depois lava a pia, tá? Passa um pano, espreme. Nem que deixe para secar, mas pelo menos deixa. Porque tem uns que lavam a louça, fica cheio de sabão para todo canto. O que é panela ele empilha, só lava os pratos. Não é isso. Lava, deixa tudo limpinho, esperando lá. Não precisa dizer: meu bem, eu fiz o supermercado para você. Olha, eu varri lá fora para você. Vai, faz, cara. Vai, faz. Então é cuidar do outro, se antecipar naquilo que o outro quer, preparar a comida que o outro gosta, dividir o que tem. Ah, eu comi, estava aqui, eu comi. Divide. O outro também gosta. Comer escondido. Né? Então o primeiro degrau é esse. Esse é o primeiro degrau. Aí diz o seguinte: segundo degrau. Primeiro, né? Aí o segundo degrau. Segundo degrau, que às vezes pode assumir o papel de primeiro, é o que diz Lacordaire. Estão os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos nossos dias? Isso era uma pergunta. Quem são os autores dos nossos dias? Pai e mãe, muito bem. E por que ele não diz pai e mãe? Por que ele diz os autores dos vossos dias? Porque os autores dos nossos dias pode ter sido uma avó, pode ter sido uma madrinha, uma tia, uma irmã mais velha, não é? Então ele diz: os autores dos vossos dias, travessão, professora. Aqueles que vos alimentaram, vos cuidaram e vos protegeram nos primeiros dias da adolescência, travessão, vosso pai e a vossa mãe.
Então, depois de dizer o que é, aí ele diz, vosso pai e a vossa mãe. Então, qual é o primeiro degrau? Cônjuges e filhos. Segundo degrau, pai e mãe. E ou aquele que nos cuidou, que nos criou, que ajudou na nossa criação, nós temos o dever de caridade com ele. Não se pode jogar no asilo, não se pode perder a paciência quando ficam velhos. Tem pessoas que depois que o velhinho em casa fica assim, na minha idade, aí sofre um AVC, eles botam um estrado no chão e botam a pessoa em cima daquele estrado e a pessoa fica ali com sede, com fome, às vezes com a fralda suja. Eu sou do IBGE, eu vou contar uma coisa para vocês. No formulário do censo, quando a gente faz o censo, passou na casa de todo mundo aqui. O formulário do censo passou, aí pergunta assim, quantas pessoas moram nessa casa? Mora tantas pessoas. Quem é? Fulano de tal, data tal, nasceu tal, sexo tal. Fulano de tal, data tal, fulano de tal. Vai dando todo mundo, e aí quando termina, o recenseador é obrigado a perguntar, existe mais alguém nesse domicílio que não foi contado? Aí a pessoa diz, não, contou todo mundo. Há algum bebê ou algum idoso que não foi colocado na lista? Sabe por que essa pergunta? Porque o pessoal esquece do velho. Eles não contam. Mas é verdade, é triste. O cara tá velhinho, já não tem mais uma atividade na casa e as pessoas não contam. Estou falando isso porque acontece no IBGE. Aí, tem meu avô, bota aí. Bota. Então esse é o segundo degrau. Pais e mães. Degrau número 3. Os irmãos consanguíneos. Os irmãos. Quanta gente esquece dos irmãos quando cresce. Quanta criança, todo mundo junto de casa, tá tudo bem. Aí cresceu, vai se afastando, vai. E diz a lógica, né, diz o pessoal, que quando os pais desencarnam, os filhos perdem o vínculo. E eles vão cada um para um canto e acaba a relação de maneira mais próxima. Então, nós temos uma responsabilidade com os nossos irmãos segundo a carne. Os irmãos que teriam tido a experiência de renascer no mesmo lar que nós. Sejam adotivos ou não, mas os nossos irmãos. Quarto degrau, os amigos do coração. Os amigos. A gente cuidar dos amigos. Fulano não está bem, fulano está doente, tem que visitar. Fulano vai fazer uma operação, vamos para o hospital, fazer um revezamento lá, visitar as pessoas quando elas não estão legal. Sabe, fazer esse tipo de atendimento, de socorro, porque a gente é amigo, não é para ir lá para pregar a doutrina espírita na cabeça dos outros, não, porque ele já sabe o espiritismo. Mas a gente vai para cuidar da pessoa. Às vezes a pessoa perdeu um filho. Gente, fulano perdeu um filho, o que a gente vai fazer? Vamos visitar. Se vai visitar, não vá lá para doutrinar ninguém. Olha, eu vim aqui para dizer que a alma após a morte... Cara, não quero saber, eu sei. Se eu sei, eu sei. E se eu não sei, eu não quero saber. Tá bom? Então a gente vai visitar a pessoa, chega lá, não fala nada de que o filho desencarnou, qualquer coisa assim. Você chega e diz assim, oi fulano, eu vim hoje fazer o almoço para vocês. Vocês podem estar muito preocupada, deixa que hoje eu cozinho. Pode ficar aí, fica tranquila, que eu vou cozinhar e você vai, prepara o almoço para a família. E não precisa ficar, morreu, né? Puxa vida. Não, você vai normal, cozinhou, bota na mesa todo mundo, não se toca no assunto. A pessoa chora, coloca no ombro. Cuida dela, sem precisar estar falando de doutrina espírita. E você vai ali, sem precisar estar doutrinando ninguém. Se a pessoa que está em luto faz uma pergunta, quem pergunta merece resposta, né? Aí se ela perguntar, aí você responde. Sendo que as respostas têm que ser curtas.
Você não pode, a pessoa, onde será que está meu filho agora? O seu filho no mundo espiritual, conforme o livro dos Espíritos da questão do Central, não é isso. A gente ouve e dá uma resposta curtinha. Você sabe que a gente tem muitos amigos espirituais que estão cuidando dele. Fica tranquilo. E as perguntas com respostas curtas e consoladoras. Não vai dizer assim, ai, meu filho fazia tanta besteira, a gente desencarnou, como será que ele está? Vixe, está horrível. Se for para fazer isso, não vá, fique em casa, nem vá fazer o almoço, deixa ela ficar com fome, que é até melhor. Então, os amigos do coração são o 4º degrau. E o 5º, os pobres. A começar pelos mais miseráveis. Então, cônjuges e filhos, autores dos nossos dias, irmãos, amigos, pobres. O que foi que a gente fez? Virou essa pirâmide de cabeça para baixo. Começa com o pobre, família, depois a gente vê, minha mulher, depois eu vejo. E a gente inverteu, e não é esse o papel. Então a caridade que a gente possa fazer é essa caridade simples, que não precisa ser uma coisa tão robusta, uma coisa simples que a gente faça do nosso processo de convivência, é o grande instrumento para que a gente consiga exercer isso, não é? Existem muitas pessoas que dizem, mas eu preciso fazer a caridade, porque fora da caridade não há salvação, e se eu não fizer a caridade não vou me salvar, pelo amor de Deus, então me dá uma vaga, me dá uma vassoura, me dá um negócio, eu tenho que me salvar. Como se caridade fosse isso. Caridade, na verdade, é o amor em movimento, é você estar em casa, cuidando das pessoas, na hora que você está ali preparando uma coisa, está cortando uma cebola com amor, está fazendo com carinho. Na hora que você vai colocar um filho para dormir, você cobre ele com carinho. Você vai dar um banho numa criança, tá com cuidado. Vai alimentar um idoso que já não consegue mais ter equilíbrio para nada, não perder a paciência com ele. Vai ensinar uma criança a lição da escola, ensina com carinho, não ensina com estupidez, com sapato em cima da mesa. Bora! De novo. Não é isso, sabe? A vida passa tão ligeiro, gente. Os nossos filhos crescem tão rápido. E que se a gente não saborear esse período que eles são pequenos, depois vai dar uma saudade miserável de você não ter feito com ele tudo que você poderia ter feito. Por que avô é besta do jeito que é? Avô é besta do jeito que é porque quando foi pai não fez tudo que poderia. Aí vê no neto a chance de poder corrigir os excessos. Por isso que tem gente que diz que o avô é um cavalo brabo que o filho amansa para o neto montar. E aí, deixa ele quebrar, não faz mal. Mas comigo não pude mais, com ele pode, deixa quebrar. Deixa o menino, não briga com ele, deixa comer, coma meu filho, pode comer. O que está acontecendo? A gente entendeu outro sentido das coisas, infelizmente, quando está velho. Vai ter que repetir a experiência até aprender desde novo que não pode ser do jeito que a gente fez. Chama-se atavismo. A gente vai ter que quebrar os atavismos pela repetição das experiências, conforme nos revela Joana de Ângeles na série psicológica O Ser Consciente, a obra número 5. Então, mas isso só dá 30%. Não dá nem 60%, que dirá 100%, só dá 30%. Sabe por quê? Porque a frase de Kardec é assim, ó: fora da caridade não há salvação. E as pessoas acham que o que está escrito é assim. Elas acham errado. Que Kardec escreveu: tendo caridade, a pessoa se salva. E não foi isso que ele disse. Ele disse, não tendo caridade, a pessoa não se salva. Foi isso que ele falou. Ou seja, fora da caridade não há salvação.
Estou confundindo vocês? Não está dizendo que se tiver salva, está dizendo que se não tiver não salva. É diferente, tá? Porque não está garantindo que se tiver vai salvar. Vou ser mais claro no que eu quero dizer. Quando a gente vai fazer café para pessoas que não são diabéticas, a gente usa 3 ingredientes: água quente, pó de café e açúcar. Para quem hoje é moderno, que come, então toma sem açúcar, mas na minha época o café era com açúcar. Então você põe pó de café, água quente e açúcar para fazer o café. Mas eu posso dizer para vocês assim: sem pó de café não tem café, não estou certo? Fora da caridade não há salvação, sem caridade não há salvação, sem pó de café não tem café. Mas eu não posso dizer que se eu cheguei e coloquei o pó de café em cima da mesa, eu tenho o café pronto. Não tenho. Eu tenho aquilo. Como se eu dissesse assim: está aqui água quente. Se eu tiver só água quente, eu não tenho café, mas se eu não tiver água quente, não tem café. Então, quando o texto diz fora da caridade não há salvação, ele quer dizer o seguinte: se você não for caridoso, você não alcança a salvação. Mas não quer dizer que se você for caridoso, taram, pronto, me salvei. Não, porque existem outros ingredientes para a salvação. Porque existem muitos de nós que só têm esses 30%. São 3 ingredientes para salvar. O primeiro ingrediente é a caridade, que é você cuidar do outro, fazer as coisas para o próximo. A caridade é o primeiro. O segundo ingrediente essencial é a conexão com o divino. Porque se eu fizer a caridade, mas sem conexão com Deus, não dá certo. Então a pessoa que faz a caridade assim, tem que fazer, porque está todo mundo abandonado, porque Deus não cuida de ninguém, se a gente não faz, vão morrer tudo de fome. Cadê Deus que não vê esse pessoal com fome? Olha como é que eles estão. Então essa caridade não salva. Porque a caridade que salva é a caridade que, além de enxergar o outro, enxerga a lei de Deus. Eu tenho que entender a lei de Deus, eu tenho que compreender as coisas. Eu preciso do entendimento da existência do Criador para que eu consiga viver de maneira harmônica. E quando se diz que a gente precisa dessa conexão com o Criador, não significa uma religião específica. Significa perceber Deus na vida. Eu tenho que conseguir perceber Deus. Se alguém não consegue perceber Deus, então vá tomar um banho de cachoeira aqui perto, vá no Rio de Contas, botar os pés dentro d'água, sabe? Vá para um canto qualquer para ver a natureza, ouvir os pássaros, andar descalço na grama. Se nada disso não resolver, pegue o carro, vá para a estrada, numa noite estrelada que não tenha luz de carro, luz de cidade perto, e olhe para cima. É impossível a pessoa, numa noite estrelada, olhar para cima e não ficar impressionado com o céu. A pessoa olha e imediatamente ela diz: meu Deus! Não tem como não se ligar, porque você percebe um poder extraordinário quando você vê aquela gigantesca obra em cima de você. Então essa relação com o Criador, ela precisa existir. Não é só eu me conectar com o próximo para que eu consiga viver a plenitude da vida. Eu preciso também me conectar com o meu Criador, aprender a orar, a me ligar a Ele, não necessariamente por uma prece articulada, mas a hora que eu paro para contemplar a natureza, para eu admirar as flores, para eu cuidar daquilo que está em meu derredor, cuidar de animais, cuidar de plantas, é um excelente instrumento terapêutico para nos ligar a Deus. Tudo aquilo que a gente faz, que cuida da vida,
é extremamente terapêutico para nós. Você pegar uma semente, botar a semente e a semente brotar, e você vê a semente, aquela imagem da vida surgindo, ela manda uma mensagem subliminar para você de que a vida existe. Aí você vai vendo a plantinha crescer. Gente, aquilo é maravilhoso. Você cuidar de um gato, de um cachorro, que você cuida, você vê o bicho crescer, você protege, você alimenta. Isso é maravilhoso. Quanto mais a gente faz esse movimento de se conectar com a natureza, tanto mais saudável nós somos. Pessoas que não gostam de animais e que não gostam de planta estão dando uma sinalização de que estão doentes. A gente adoece se a gente não cuidar da vida. Então, essa conexão com Deus, com a vida, com a natureza, essa capacidade de percebermos a nossa própria existência, a beleza do que existe em derredor de nós, a proteção que Deus exerce sobre as nossas vidas, é fundamental para a gente ser saudável. Se eu for uma pessoa, se for caridosa, mas eu vivo amargurada, eu tenho tanto ódio de Deus, eu tenho ódio, por isso que eu distribuo o pão, porque eu tenho ódio das pessoas que estão com fome, então eu dou, porque Ele não dá, eu dou, porque eu faço o que Ele não faz, porque Ele deveria cuidar de nós e não cuida. Está doente, gente. Está doente também. Então eu preciso desenvolver essa segunda competência na minha vida, a capacidade de perceber que, além de eu ter esse olhar da caridade, eu preciso fazer uma conexão com o divino, senão de nada aproveita. Se eu conseguir fazer a caridade e conseguir fazer a conexão com o divino, eu alcanço 60% já. Eu estou muito bem, porque eu não estou mais com 30, eu estou com 60%. Mas se eu achar que a conexão com o divino é ir para um templo, para ficar olhando a roupa dos outros, para vir para o centro espírita, para ficar brigando com as pessoas, eu não vou dar o cargo para ele, pois eu não vou sair. Agora eu não vou sair, e se eu sair eu vou apagar todos os arquivos que eu fiz, foi tudo trabalho meu, eu não vou entregar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Com ele eu não trabalho, com fulano, se fulano entrar na equipe eu vou sair, só já estou avisando, porque com ele eu não vou trabalhar. Mas que diabo é isso? Como é que a gente quer realizar um trabalho no bem fazendo acepção de pessoas? Que coisa mais esquisita, que coisa mais doida. Mas a gente já fez tantos anos isso. Quantos séculos a gente viveu no ambiente religioso, fazendo parecer que estávamos próximos de Deus, vestindo roupas de sacerdote e fazendo maldades. Quantas vezes, em nome da religião, nós matamos, nós torturamos, perseguimos, destruímos vidas. Então, quando se fala de aproximar de Deus, é aproximar de Deus no sentido verdadeiro, no sentido de nós conseguirmos, de fato, promover nas nossas almas essa grande capacidade de entender, sim, eu entendi o mecanismo da vida, eu entendi a vida, senão a gente não vai conseguir se desembaraçar. Para que eu consiga chegar a 60%, eu tenho que fazer a minha caridade no sentido mais abrangente possível, porque ela só vale 30%. Então eu tenho que fazer caridade institucional, caridade pessoal e a caridade dentro de casa. Cuidar das pessoas, cuidar dos outros, ser fraterno, aí vai chegar a 30. Vamos botar 10 para cada um, 10 na institucional, 10 na pessoal e 10 dentro de casa. Se quiser, se não, bota 29 para dentro de casa, meio para o institucional e meio para o pessoal. Está dividido os 30. Mas aí é só 30, os outros 30 está na relação com o divino, que não é coisa exterior. Eu botei um véu e eu fui tudo contrito para o meu templo, mas meu coração cheio de raiva, cheio de ódio. Deus me livre chegar lá e encontrar aquela sem vergonha lá. Aí a gente está muito perdido se a gente estiver fazendo isso. Aí eu não sou uma terra boa, como se poderia esperar. Não sou a terra boa.
Eu, na verdade, sou uma terra que está produzindo dentro do que poderia fazer muito pouco. Então, ao invés de produzir 30%, eu posso produzir a 60%. Mas eu posso produzir a 100%. Como que eu vou produzir a 100%? Né? A gente vai produzir a 100% quando a gente estiver olhando para nós mesmos, preocupado com a minha mudança interior, porque eu posso fazer a caridade sem me transformar. Eu só faço. Bora, bota logo o feijão aí, presta atenção, rapaz, tu colocou 2 sacos de... Presta atenção, botou feijão no lugar errado, bora. Mas e eu? Onde é que eu fico nisso? A pessoa foi beneficiada, mas eu não fui. Eu não me beneficiei, porque eu estou estúpido, eu estou grosseiro, estou reclamando dos outros, criando confusão. Amanhã eu não vou, porque eu fui, não foi ninguém, pois amanhã vocês vão fazer sozinho que eu não venho. Assim, eu preciso fazer, mas eu preciso cuidar de mim, da minha transformação. Eu vou para o templo para me conectar com Deus, mas eu tenho que me conectar comigo, a minha transformação, a minha mudança pessoal. Isso é importantíssimo, senão a gente vai se perder. Senão a gente se perde no meio do caminho. A gente se empolga tanto de fazer para fora que não faz para dentro. Quando a doutrina espírita nos diz, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do homem. Ninguém pense que chegar no mundo espiritual vai ter uma banca examinadora para dizer, vamos lá, que ano foi produzido o Livro dos Espíritos? Aí eu, isso é fácil, 1857, aí vamos lá. Qual a última pergunta da terceira parte? Isso eu também sei. 919A. Ninguém vai perguntar isso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vai se ver quantas lágrimas secou. Não se vai ver que religião teve. Olha, no Livro dos Espíritos, que não está aqui comigo, mas no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, 982. Essa pergunta Allan Kardec indaga aos Espíritos o seguinte: é necessário crer na manifestação dos Espíritos e acreditar na doutrina espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? Essa é uma pergunta. É necessário crer na manifestação dos Espíritos e fazer profissão de fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? É preciso? Não precisa. Para quem esqueceu o número da pergunta, é só você pegar a seleção do Falcão e tirar o milênio, é 982. Então, essa pergunta, ela vai nos mostrar uma coisa incrível da doutrina espírita. As pessoas têm muito a tendência, nas doutrinas, a dizer assim, quem participa da minha doutrina vai se salvar. Quem está naquela não vai se salvar. E o Espiritismo não faz isso. O Espiritismo nos diz, não são os daqui que vão se salvar, é quem praticar o bem, independente de onde esteja, porque é o bem que faz a boa sorte na vida futura. E aí vou contar um segredo para vocês. Como é que pode uma pessoa que fez o bem, ela fez o bem, mas ela não acreditava em Deus, ela estava 30%, coitadinha, mas ela estava 30%. Mas ela era materialista. Como é que ela vai poder ficar bem no mundo espiritual se ela nem acreditava em Deus e foi para o mundo espiritual, fazendo bem, sendo uma pessoa bondosa e tudo mais? Como é que eu posso garantir que ela vai ser boa, gente? Se ela não acreditava em Deus, nem sabia que tinha espírito? Como é que a doutrina espírita pode dizer esta pessoa ficará bem no mundo espiritual? Nem acreditava nos espíritos. Como vai ficar bem? Vamos à resposta. Se essa pessoa não acreditava em Deus, mas fez o bem, quantos inimigos ela teve do lado de cá? Nenhum. Quem vai perseguir ela do lado de lá? Ninguém. Quantos amigos ela fez do lado de cá? Quantos amigos vão cuidar dela do lado de lá? Então, mesmo que eu não acredite em Deus, só pelo fato de eu não ter inimigos e ter amigos,
Quando eu desencarno, ainda que eu não conheça, os amigos dizem: vem fulano, vem conosco, a gente vai levar você. Então veja como o bem é soberano a todas as coisas. Mas eu preciso me dedicar a mim mesmo, a cuidar do meu eu, a não abandonar os princípios daquilo que eu preciso crer. Eu preciso disso, porque somente com a minha mudança interior é que eu vou conseguir alcançar esse resultado final. A obra de Joana de Ângeles, a série psicológica, é todo um apelo a esse terceiro ponto, que é o cuidar de mim mesmo. Você vê que Joana fala da caridade, mas ela diz: mas mais importante é você cuidar de você. Usa para você se analisar, se conhecer, ver o que você precisa transformar dentro de você. É isso que é importante, porque só o que é feito fora pode não refletir o que acontece dentro. Então aprenda a se amar, a se gostar, a se observar, a se transformar, a observar aonde que você falha, quais são os seus maiores defeitos, o que você sente que lhe impede de ser feliz, por que você sente mágoa. Tire a mágoa do coração, tire o ódio, o rancor, seja alguém preocupado com o semelhante, se esforce para ser uma pessoa melhor. Transforme a sua vida num hino de gratidão, para que você alcance esses outros pontos que estão faltando. Então, o primeiro desses elementos, que é a caridade, ele vai dar 30% para a gente. O segundo elemento dessa ação, que é a minha conexão com o divino, vai me dar outros 30%. E a minha descoberta de mim mesmo, o meu processo de transformação moral, me dá os outros 30%. Então, deu 30 mais 30 mais 30. Está faltando 10. 10 é o conhecimento espiritual, o entendimento da vida, porque é muito difícil você se transformar se você não souber que você é um espírito imortal. Você pode fazer muita coisa, mas a chave do entendimento da vida é entender: eu sou um espírito imortal, caminho para a felicidade através do amor, terei várias encarnações e irei experimentar felicidade ou sofrimento de acordo com as minhas opções. Esse entendimento da chamada lei espiritual, meu Deus, isso é uma condição inamovível para que a gente consiga alcançar a plenitude dos 100% que a gente precisa ter. E aí a gente vai notar que, numa passagem do Evangelho, um doutor da lei vem e pergunta para Jesus assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: está escrito na lei, como é que tu lês? E o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, do teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. São 3 condições: amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Está aqui os 100% que eu preciso. É amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, para ganhar a vida eterna. E o conhecimento espiritual é a chave que nos permite fazer essa compreensão maior. Nós aqui todos já somos terra boa e já estamos colhendo os resultados dos 30, dos 60, dos 100. Só depende de nós cuidar para que a terra seja melhor. E alguns de nós podem dizer assim: e a beira do caminho? E a terra pedregosa? E a árvore que caiu no espinheiro? Como é que fica? Pois é, o semeador nunca deixa de semear, mesmo nos terrenos mais improváveis. E para que essa terra que não produzia, produzisse, o Evangelho segundo o Espiritismo traz, no seu capítulo 20, um item muito importante para nós, quando trata, no item 4 da obra, um texto em que os Espíritos dizem a seguinte frase, eu vou ler só um parágrafo: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. O
Quem é o arado? O arado é a mensagem espírita. Que a terra é dura. E quando o Cristo passou, que jogou a pedra, jogou a semente, caiu como se fosse uma pedra naquele chão. Então vem o arado da doutrina espírita e revira a terra, para fazer a gente aprender o que é, revira as pedras, retira os espinheiros, prepara a terra que antes era improdutiva para que ela produza. De repente, nós podemos ter em casa alguém que está nessa condição, ou até mesmo podemos nos achar que estamos na condição de terra improdutiva. O arado está pronto, ou seja, o conhecimento espírita chegou para rasgar essa terra, revirar os conceitos, trazer o que está embaixo para cima, afofar o terreno para que a semente possa brotar. Então, é uma decisão que só compete a nós saber o que é que nós queremos colher daquilo que nós estamos semeando. Nós somos, na verdade, não mais o terreno improdutivo. Olha nós aqui, mas nós seremos muito mais produtivos se nós fizermos esforço para ter essas 3 dimensões: o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, baseado no conhecimento espiritual e tendo a compreensão de que o arado está posto e a vida vai se encarregar de arar os corações daqueles que, por ora, ainda não se predispuseram a acolher uma mensagem que possa lhes dar motivo de transformação. Então, cultivemos o que a gente puder daquilo que a gente semeou, para que a gente já perceba não mais o sentido negativo das coisas, mas o futuro venturoso que aguarda a todos nós na medida em que nós nos comprometemos com a tarefa do bem. A literatura espírita está farta de casos daqueles que se dedicaram ao bem e de como chegaram ao mundo espiritual. Já chega de tanto pessimismo, de tanto pieguismo e de tanta condição de autodepreciação no movimento espírita. Está na hora de nós compreendermos que nós já temos um contributo dado, estamos dando, e que os nossos mentores espirituais nos ajudam nessa grande tarefa. Os nossos amigos estão a postos, aguardando cada um de nós. Não tenhamos medo da morte, porque nós estamos, dentro das nossas limitações, fazendo o que é possível. Aprendamos, portanto, com Paulo de Tarso: morte, ó morte, onde está o teu aguilhão? Uma boa noite para todos nós. Obrigado.